Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, que bom ter você de novo aqui no Echo Journal Club. Agora me conta sobre o que você vai falar nessa semana. Conta pra gente. Na edição de hoje do Echo Journal Club, a gente vai voltar a falar da antigamente esquecida e hoje famosa válvula tricúspide. Um trabalho bem curtinho ali, uma comunicação rápida publicada no JACC, na verdade no Jornal de Imagem Cardiovascular do JACC, falando sobre a morfologia da válvula tricúspide. Todo mundo já deve saber essa altura do campeonato, deve se lembrar ou conhecer o trabalho produzido pelo grupo da Rebecca Hahn, lá em 2021, que trouxe à tona aí a realidade, né, de que a válvula tricúspide ela não é tricúspide em boa parte dos pacientes. Num percentual relevante dos pacientes, a gente tem válvulas tricúspides que são com 2 folhetos, ou com 4 folhetos, ou com 5 folhetos, ou mais até. Então, esse trabalho, publicado lá em 2021, que avaliou aí mais de 500 pacientes por meio do exame de ecocardiograma transesofágico, então foi uma seleção de pacientes submetidos a ecocardiograma transesofágico e boa parte deles tinha aí patologias da válvula tricúspide. Ele trouxe para a gente aí que havia uma prevalência de válvulas tricúspides aí que não eram tricúspides de fato bem interessante. Então, na ocasião, ela classificou, né, criou essa classificação em tipos, o tipo 1, 2, 3 e 4 da válvula tricúspide. O tipo 1 é o clássico de 3 folhetos, a válvula tricúspide com 3 folhetos, anterior, septal e posterior. O tipo 2 é o que tem 2 folhetos, então seria ali uma fusão entre os folhetos anterior e posterior. E a gente tem o tipo 3, que tem 4 ou mais folhetos, e o tipo 5, que tem mais de 4 folhetos. Desculpa, o tipo 3 tem 4 folhetos, e o tipo 5 tem 5, tipo 4 tem 5 ou mais folhetos, né? O 3A, 3B e 3C basicamente é porque se você tiver 3A é porque a cúspide anterior é dividida em 2, se você tiver o 3B é que a cúspide posterior é dividida em 2, e o 3C é que a cúspide septal é dividida em 2. Tá? Então, a gente tem então os subtipos 1, 2, 3A, 3B, 3C e o tipo 4, que são 5 ou mais folhetos. E a gente vê que, nesse trabalho da Rebecca Hahn, 54% dos pacientes tinham realmente uma válvula tricúspide com 3 folhetos, mas um percentual relevante dos pacientes tinham aí 4 ou mais folhetos, né? O tipo 2, que é o que teria 2 folhetos ali, seria um dos menos prevalentes, aqui nesse caso com 5% só dos pacientes, mas ainda assim, um percentual ali dos pacientes tinham apenas 2 folhetos na válvula tricúspide. Bom, esse é o trabalho da Rebecca Hahn, publicado lá em 2021, né? Não é o que a gente está falando agora. A gente está falando agora de um trabalho publicado aí recentemente. Na verdade, ele saiu em press aí no ano passado, aí, em 2025, mas agora, numa edição recente do JACC Imaging, ele foi publicado de fato aí para a gente poder discutir. Então, basicamente, esse trabalho aqui é um trabalho diferente, tá? Ele pegou aqui 100 pacientes saudáveis, tá? Então, a gente não está falando aqui de pacientes com doença valvar, que foi o caso do trabalho da Rebecca Hahn,
E nesse trabalho aqui, eles analisaram os pacientes do ponto de vista anatômico, com a peça anatômica. Então, foi um estudo de autópsia, tá? E nesse trabalho aqui, os pacientes variavam aí de 18 até 92 anos, e eles fizeram uma extensa avaliação do aparato tricúspide, tentando entender se aqueles achados do trabalho da Rebecca Hahn, se eles são aplicáveis aí também para pacientes saudáveis e com que frequência a gente encontraria também variações anatômicas da válvula tricúspide. Então, é interessante saber, por exemplo, que eles analisaram aí os folhetos da válvula tricúspide e para determinar como há uma certa complexidade, uma certa variação entre indivíduos aí da morfologia da válvula tricúspide, eles tinham que ter um critério para poder definir o que era cúspide anterior, posterior e septal. E eles usaram, então, essas cordoalhas em formato de ventilador, que é como eles chamam, né? Aqui, a partir dos músculos papilares, para poder definir a separação entre os folhetos, o que era um folheto anterior, posterior e septal, pela localização, e a partir da presença dessas cordoalhas em formato de ventilador, como ele coloca ali o termo em inglês, eu não sei trazer uma tradução melhor para isso, tá? E qual foi o achado, então, do trabalho? Curiosamente, a gente tem ali, então, que o subtipo, né, ou a morfologia mais frequente não é a de 3 folhetos, mas sim a de 4 folhetos. Então, a gente teve mais pacientes com 4 folhetos tricúspide do que com 3 folhetos tricúspide. A gente teve, então, 45% com o tipo 3B, que é aquele onde o folheto posterior ele é duplicado. E se a gente juntar aqui com o 3A e o 3C, né, que são onde o folheto anterior é duplicado, o folheto septal é duplicado, a gente tem aí 48% dos pacientes com 4 folhetos na válvula tricúspide, né? Enquanto apenas 41% tinha 3 folhetos. E a gente tem 11% dos pacientes com 5 ou mais folhetos, e curiosamente nenhum paciente tinha apenas 2 folhetos aqui nesse trabalho, mas a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, tá? Então, até para título comparativo e de imagem com a correlação anatômica, eles trazem aí exemplos, né, de cada um desses tipos encontrados, começando, claro, pelo tipo 1, que foi o tipo, que é o tipo, entre aspas, mais esperado para a válvula tricúspide, que é o tipo com 3 folhetos, e a gente consegue observar que, claro, foram 41% dos pacientes, e a gente vê aqui como realmente a gente tem aquelas cordoalhas, né, em formato de ventilador, ali separando os folhetos anterior, posterior e septal, e ele destaca também que muitas vezes a gente não tem, muitos pacientes a gente não tinha 2 papilares, a gente tinha apenas um único papilar, que é o papilar anterior, o papilar posterior ele muitas vezes não estava presente, né? E muitos das cordoalhas septais também são aderidas diretamente no septo, isso é uma coisa que também já é bem descrita. No tipo 3B, que foi o tipo mais comum do trabalho, que é com 4 folhetos, a gente vê aqui então que o folheto posterior ele é dividido em 2, e esse foi o subtipo mais comum, né, que é o folheto posterior dividido em 2, aqui nesses pacientes, e é interessante a gente notar isso. A gente teve pouquíssimos pacientes com os tipos 3A e 3C, mas ele também traz alguns exemplos aí desses pacientes, foram pouquíssimos pacientes, mas ainda assim eles estavam presentes. E a gente tem ainda o tipo 4, que foi o tipo com 5 ou mais folhetos. Aqui a gente vê realmente a distribuição desses folhetos aqui de maneira bem interessante, né? Bastante folhetos aí tricúspide. E ele traz um conceito que até então a gente não tinha muita noção, né? E que a gente não tem como saber se parte dos pacientes trazidos pelo trabalho da Rebecca Hahn realmente são pacientes desse tipo aqui, mas basicamente o que ele quer dizer é que foi percebido que era muito comum o achado como é que chama? De áreas do folheto tricúspide, né, da ponta do folheto tricúspide, que não tinham cordoalhas, que eram bordas livres do folheto tricúspide, como ele traz ali nesse trabalho, né? E, basicamente, isso que muitas vezes dava a impressão de haver apenas 2 folhetos, mas na prática aqui o que havia era uma posição diferente do músculo papilar, que se inseria diretamente nessa borda livre do folheto anterior. E aí isso dava a impressão de 2 folhetos, quando na verdade são 3 folhetos, só que com essa inserção do papilar anterior,
ali meio que diretamente na borda livre de cordas do folheto anterior, né? Então, ele destaca que não havia nenhum paciente com esse tipo 2, que seriam com 2 folhetos, mas sim, na prática, o que havia era essa variação anatômica, por assim dizer, levando aí a esse achado, né? Então, esse foi o trabalho que eu queria trazer para a discussão hoje, reforçando aí a noção de que a válvula tricúspide, ela, na verdade, parece ser muito mais quadricúspide do que tricúspide, e que a gente tem uma grande variação anatômica, reforçando a grande variação anatômica dessa válvula cardíaca, e como a gente deve muitas vezes estar atento, principalmente porque muitos desses achados podem ter implicação para a terapêutica, sobretudo em pacientes que vão ser submetidos à terapia transcatéter, né? Por exemplo, talvez faça sentido a gente buscar sempre clipar o folheto anterior na sua ponta, porque ali a gente tem uma região que é livre de cordoalhas, né? E que isso permitiria um grasping do folheto sem ter risco de envolvimento do aparato subvalvar. Então, é apenas uma questão levantada pelos autores, mas acho que o ponto central é a gente lembrar que o ventrículo direito, incluído a válvula tricúspide, ele tem uma variabilidade anatômica bastante complexa, bastante rica, para a gente levar em consideração, inclusive na nossa análise enquanto cardiografistas. Bárbara, o que você achou do trabalho? Você já vem encontrando muitas válvulas tricúspides que não são tricúspides na sua prática também? Conta para a gente. Bem, Felipe, cada vez mais a gente que está num centro de alta complexidade cardiológica, a gente está sendo desafiado cada vez mais a descobrir isso. E toda vez que eu tenho que fazer para um procedimento de triclip, uma avaliação de colocar prótese em lado direito, eu queria muito que a Rebecca Hunt estivesse do meu lado para me orientar, porque apesar que a gente estuda, a gente tem dúvidas se é 2, se são 4, a gente fica assim, indignado com a capacidade da pessoa de fazer um artigo desse, de estudar sobre isso e chegar a conclusões, sendo que é um exame super difícil de ser feito, tanto no subcostal, que parece ser fácil, mas tem pacientes que não têm um abdômen muito colaborativo, tanto no transofágico, no transgástrico, parece ser fácil, mas na hora é difícil. Então, assim, é louvável a capacidade dela de fazer esse artigo, e a gente tem que persistir, fazendo um paciente simples para a gente tentar, né? Isso, persistência e sempre tentar fazer esse diagnóstico, né? Eu adorei, eu sou fã dela, sou fã de tricúspide. Eu acho que a grande questão é que a gente não tem um gabarito, né? A gente tem que começar a olhar com mais atenção para a válvula tricúspide, para tentar identificar ali os folhetos. E, opa, aqui eu percebi que tem 4, parece que tem 4 aqui. Qual é o que tem a mais? É o septal, é o posterior? Lembrar que esse trabalho, inclusive, pode ajudar a gente, né? Entender que essa variação, né? Esse tipo 3B, que é o que tem o folheto posterior duplicado, por assim dizer, já que ele é o mais frequente, se você está vendo 4, provavelmente é o posterior que está ali, que tem dois folhetos, né? Enfim, mas eu acho que é ir olhando com mais atenção para que aos poucos a gente vá se habituando a ver e consiga, de fato, trazer essa informação nos nossos laudos. Obrigada por nos acompanhar no Echo Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Echo Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.